Olá a todos, nós somos o Grupo 3 e hoje vamos apresentar um pouquinho sobre o Banco Bamerindos, sua história e seu declínio. Bom, em 1929, com a crise assolando o mundo, Avelino Antônio Vieira, um modesto contador, resolveu fundar junto de amigos uma empresa bancária, numa cidadezinha do interior do Paraná, chamada Tomazina. Surge então o Banco Popular e Agrícola do Norte do Paraná. O banco foi crescendo e, em 1954, foi incorporado ao Banco Comercial do Paraná, sendo Avelino seu diretor comercial. Já em 1951, Avelino saiu do banco que havia criado por divergências internas e assumiu o controle de uma empresa bancária menor, o Banco Meridional da Produção, com apenas 4 agências. Esse banco não andava bem, então Avelino organizou uma reestruturação interna e mudou sua razão social para Banco Mercantil Industrial do Paraná. Após as reformulações, o banco deslanchou. 10 anos depois, já havia cerca de 340 agências espalhadas por 13 estados brasileiros. E, em abril de 1971, por ordem do governo, todo o conglomerado formado pelo Banco Mercantil Industrial foi unificado, e seu nome mudou para Banco Bamerindos do Brasil, que seria uma das maiores instituições bancárias da América Latina durante as décadas de 1970 e 80. De imediato, a unificação fez o banco ser o 11º maior banco do Brasil. Já em 1972, o Bamerindos foi classificado em 9º lugar entre os 10 maiores bancos do Brasil. O banco chegou a ser o maior repassador de fundos do governo para pequenos agricultores. Emprestou mais que o Banco do Brasil. Em 1986, foi lançado um produto inovador e agressivo no mercado, a conta remunerada. O sucesso foi tanto que foram registrados 1 milhão de novos clientes. Como resultado, alcançou o 2º lugar do ranking nacional. O Bamerindos fez muito sucesso graças à área de marketing. O seu programa Gente que Faz ocupou durante aproximadamente 2 anos o horário nobre de canais televisivos. Acredite no Brasil foi outro caso de sucesso, assim como as campanhas de poupança, que veremos agora um trechinho do vídeo. Acabrunhado, sujeito, tô arretado. Por que tu não guardou direito seu dinheiro? Guardei sim. Mas não guardou direito. Vai pro Bameríndio. O tempo passa, o tempo roa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. É a poupança Bamerindos. É verdade. Essas campanhas publicitárias conseguiram excelentes resultados junto ao mercado. E conforme pesquisas realizadas durante e após as mesmas, a imagem institucional do banco cresceu muito e se fortaleceu. Bom, aqui vemos um canvas sobre o Banco Bamerindos. As atividades principais deles não fugiam do normal. Eles trabalhavam com previdência, seguros, áreas de câmbio, poupança e capitalizações. Mas a proposta de valor, o que eles ofereciam, a imagem que eles passavam era diferente. Era uma imagem de pessoas trabalhadoras, com carisma, que iriam a fundo resolver o seu problema. Tanto é que o slogan deles era Gente que Faz. Quando o banco sofreu intervenção pelo Banco Central, o então diretor de fiscalização afirmou que o Bamerindos possuía insuficiência de capital, excesso de mobilização, baixa rentabilidade de ativos e receitas incompatíveis com os custos. Então agora eu vou falar alguns acontecimentos que corroboram com essa explicação e com o declínio do banco. Em 84, o banco tinha uma situação interna complicada, então o novo superintendente realizou mudanças estruturais. Os diretores regionais perderam a autonomia e ficaram mais voltados ao negócio, respondendo diretamente à diretoria da matriz e à superintendência. Ainda na década de 80,
alguns empréstimos que não foram honrados pelo banco causaram uma séria crise de desconfiança do mercado. Já em 91, o governo federal acabou com o Open Market, e esse era uma das grandes fontes de receita do banco. Já em 95, a organização optou por realizar uma reestruturação de todo o seu sistema de processamento de dados. Eles queriam que tudo fosse mais automatizado. Então, eles fecharam uma parceria com a empresa do exterior, que custou aproximadamente 200 milhões de dólares. Todo esse processo durou 2 anos e não foi implementado. No mesmo ano, o banco resolveu centralizar as operações de câmbio. A negociação continuou centralizada e a documentação que foi centralizada. Só que aconteceu? Começaram a perder os documentos e atrasar o processo. Então, o que durava 2 dias, começou a durar de 7 a 10 dias. Então, o banco perdeu 60% dos negócios de câmbio e o seu nome foi ficando sujo na praça. Além disso, o banco resolveu fazer concessão de crédito, que não era um costume. Então, eles não tinham um sistema próprio e os métodos e processos internos eram falhos. Então, o índice de inadimplência do banco foi de 0,8% para 12%. Em julho de 95 até dezembro, a Bamerindos perdeu cerca de 7 milhões em saques diários e no final do período, os depósitos decresceram em 7 bilhões de reais. Tentativa de salvar o banco Bamerindos. Com o péssimo cenário onde o banco Bamerindos se encontrava, na tentativa de solucionar tal problema, o Banco Central autorizou as transferências patrimoniais no interior do conglomerado Bamerindos. Porém, isso não foi o suficiente para mudar a situação financeira do banco, pois os ativos incorporados não geraram resultados nem fluxos suficientes. Em 16 de dezembro de 1996 e em 31 de janeiro de 1996, os administradores do Banco Bamerindos apresentaram ao Banco Central um plano de reestruturação, o qual baseava-se nos seguintes pontos: transferência do poder da gestão do Banco Bamerindos para exercerem uma administração temporária com os poderes para implantar o plano de reestruturação. Transferência do controle acionário do Bamerindos, reorganização administrativa, operacional e societária com a substituição dos administradores, redução de despesas, fechamento de agências e entre outras alterações. E por último, a concessão por parte do Banco Central de diversas linhas de crédito, de financiamento e de assistência financeira especial e subsidiada, cerca de 6,5 bilhões. Porém, o Banco Central não aceitou o plano de reestruturação do Banco Bamerindos, mas aceitou a proposta de compra de ativos e passivos do Bamerindos pelo Banco HSBC SA. Após a sua falência em 1977, o Banco Bamerindos foi dividido pelo Banco Central em 2 partes, uma parte boa e a outra ruim. A parte boa, correspondente aos ativos de agências bancárias e clientes, foi vendida para o HSBC. Já a parte ruim, correspondente aos débitos remanescentes do banco, foi vendida ao BTG Pactual. Logo no primeiro semestre de 2014, o HSBC teve um lucro de 31,8 milhões de reais, contra perdas de 16,2 milhões de reais. Através desses valores, é possível notar que a parte boa não foi tão lucrativa, o que resultou posteriormente sua venda para o Banco Bradesco. Já a parte ruim mostrou-se mais lucrativa que a parte boa, uma vez que o BTG mudou o nome da instituição para Banco Sistema. Assim, foi possível aumentar o patrimônio desse banco para 5 milhões, em contraposição aos 2 bilhões em créditos tributários falidos remanescentes, o que permitiu ao BTG elevar a rentabilidade de seus ativos. Agora vamos falar um pouco sobre o que poderia ter sido feito para evitar os problemas do Banco Bamerindos. Começando por investir na formação e qualificação dos seus membros, a fim de manter uma administração mais profissional. Membros bem qualificados visualizam e analisam variáveis inerentes à empresa,
E durante a vida do banco ocorreram diversas decisões questionáveis. E, além disso, ter uma equipe de dirigentes com backgrounds distintos, na finalidade de que sejam apresentadas ideias diferentes na solução de problemas por meio da variedade de perspectivas do grupo. E sobre isso, o banco, durante grande parte das suas atividades, era uma empresa familiar, em que os proprietários era a família Andrade Vieira. Isso a deixa mais suscetível a falhar do que as demais empresas não familiares. E outro ponto também é analisar a empresa de maneira crítica, procurando as melhores maneiras de se interpretar as informações. Achar a maneira correta de interpretar algum problema pode ser o diferencial para o sucesso da organização. A má interpretação das informações disponíveis aos dirigentes administrativos do banco fizeram com que fossem feitas decisões errôneas que prejudicaram o desempenho da empresa. E outro ponto também é planejar a longo e médio prazo. Isso é indispensável para uma organização ter sucesso. Saber qual caminho seguir é essencial para manter a consistência de suas escolhas. E um caso da Bamerindos sobre isso é que, ao ocorrer o afastamento do último membro da família Andrade Vieira, ele nem sequer nomeou alguém para assumir esse lugar. Não ocorreu nenhuma delegação para tomadas de decisões. Ou seja, a falta de planejamento levou a uma disputa interna pelo poder da empresa. E o último ponto que eu vou falar é reagir aos sinais de perigo. Em situações problemáticas, a falta de interesse na solução de problemas pode comprometer drasticamente a sobrevivência da organização. Buscar constantemente informações ajuda a direcionar as ações organizacionais. No banco, os dirigentes eles não admitiam que o banco estava em declínio. Eles pensavam que se tratava apenas de uma má fase e que isso iria passar logo. E assim eles continuavam a investir na expansão da empresa.